Olá, eu sou Jaconias Jacó, sou professor aqui da Coava Cursos e veremos agora uma videoaula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vou trazer para vocês um resumo. Espero que vocês consigam acertar as questões aí do processo seletivo e do concurso vindouro, né? Foi anunciado. E todos aí esperam da publicação do edital do concurso, mas o processo seletivo já está aí, foi pedido o estatuto, então vamos ver algumas coisas sobre o estatuto. Eu vou começar com relação à idade, né? Como que o estatuto define quem é criança, quem é adolescente? A Organização Mundial de Saúde, a Unesco, outras entidades, outros órgãos em outros espaços, tempos, instâncias, têm outras definições, outras demarcações, mas nós vamos ver que o estatuto fala. O concurso da Serra, alguns anos atrás, perguntou sobre essas idades. Então, até 12 anos incompletos, seria de 11 anos e 11 meses, é considerado criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois, quando ele completa 12 anos, que ele cai na casa dos 12, ele já é considerado adolescente e vai até os 18 anos, na verdade, até os 17 anos e 11 meses. Então, quando ele completa 18, ele já passa a ser um jovem adulto e deixa de ser adolescente. Então, é bom lembrar dessas idades definidas aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA teve sua primeira versão em 1990, aí ela teve algumas alterações, né? O Estatuto teve algumas modificações, mas o teor continua o mesmo, né? Que é a garantia aos direitos básicos e individuais nessa faixa etária. O Estatuto traz que, como a criança está e o adolescente em pleno desenvolvimento, nenhum tipo de negligência pode ocorrer. Então, vamos lembrar aí, né, que nenhuma forma de negligência pode ocorrer porque a criança e o adolescente está em pleno desenvolvimento. O estatuto também prevê, né, a legislação prevê que aquelas mães que tiveram um filho, né, a mãe teve um filho, e ela não quer criar aquela criança, ela pode chegar para o Estado, entregar essa criança, e o Estado vai procurar um lar substituto para essa criança. E aí, o Conselho Tutelar entra, né, para ajudar na gestão dessa adoção. Então, qualquer mãe no nosso país, né, é permitida a ela, o Estatuto traz isso no artigo 13, de tive meu filho, mas não quero criar, não tenho condições, não quero. Então, ela entrega esse filho, né, o Estado é responsável por ele e um lar substituto é encontrado para essa criança. Então, vamos lembrar aí, né, como nós trabalhamos com crianças e adolescentes, lembrar disso aí que a banca pode perguntar. Fica garantido a convivência dos menores com o pai ou a mãe privado de liberdade. Então, é garantido ele tem esse direito. No artigo 22 fala que a criança que tem o pai ou a mãe que estão privados de liberdade, essa convivência não tem que ser cortada, né? Não tem que deixar de existir essa convivência. Então, as crianças podem visitar, é garantido pela legislação, os pais dos presídios, né? Mesmo que os presídios, a gente sabe que no Brasil os presídios encontram assim numa situação deplorável, mas a lei fala que a criança tem direito de visitar os pais nesses presídios. Então indica que nesses presídios se organize locais pedagogicamente organizados para que essas crianças estejam lá visitando esses pais, né? Pensando na questão de um ambiente calmo, tranquilo, um ambiente pedagógico, né? Onde tem alguns brinquedos, onde tenha livros, que a criança fique ali esperando o pai chegar. Jacó, mas isso não tem, né? Mas assim, a legislação fala que as crianças podem visitar os pais nesse ambiente deplorável, mas tem que se resguardar para que a criança não seja contaminada, né, por aquele ambiente.
Aí a questão da família substituta, né, são feitas mediante guarda, tutela ou adoção, lá no artigo 28. Mas é preciso lembrar, e o ECA ressalta isso, que a guarda, adoção ou tutela obriga a prestação de assistência necessária, garantindo ao menor o pleno desenvolvimento, como nós vimos anteriormente. Outro aspecto muito importante que o Estatuto traz é a proibição de qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos. Nós que somos da educação, a gente ouve muito isso, né? A gente sabe. Eu acho que a sociedade brasileira, de forma geral, sabe disso, né? Proibição de qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos. Os menores, né? Eles têm que ter uma autorização para viajar, né? A pessoa que está com esse menor levando ele para alguma viagem tem que ter uma autorização, ele estando fora da comarca onde que ele reside. No artigo 33 fala. Então, se quiser viajar com o menor, isso a gente também ouve muito, né? A gente sabe. Isso é para relembrar que tem que ter essa autorização para viajar. Aqui eu trago para vocês, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Hoje isso é muito forte, né? Na mídia traz muito isso, mesmo que a gente não vê na mídia, a gente convive com isso, essa questão do menor infrator. E isso indigna muita gente, né? Fala que a lei protege bandido, protege os menores. Então, mas vamos pegar o documento. Lá na aula de LDB, eu trouxe uma frase do Anísio Teixeira que eu gosto muito. É que as leis são fontes de inspiração, mas elas não operam milagres. Então, eu vou pegar essa frase dele para a gente pensar aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um documento muito bonito, escrito lá no início da década de 90, para poder preservar os direitos de crianças que estavam sendo exploradas no mercado de trabalho, abusadas, né, no ambiente familiar. Então, ele foi escrito para poder garantir que a preservação da vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, essa foi a intenção. Então, mas o que se faz com essa lei, nós conhecemos muito bem no Estado brasileiro, né, o que foi feito dessa lei. Mas vamos pegar o documento, a leitura do documento, a gente vai ver que é um documento muito bonito. Olha, aqui, por exemplo, as crianças fazem o que querem e não acontece nada. Mas olha o que o documento prevê. Advertência, obrigação de reparo ao dano, né? Por exemplo, se o adolescente quebrou uma loja, quebrou uma janela de uma escola, então ele tem que fazer, né, aí, junto com os pais, a reparação desse dano, fazer um serviço comunitário, né? Trabalhar em semi-liberdade e uma internação em um ambiente, num estabelecimento educacional. Então, o documento, o estatuto já prevê isso, né? Claro que a gente sabe que isso não acontece na totalidade, a gente não vê muito, mas vamos pensar no documento, pensando para a prova, pensar que o documento prevê a advertência, né? Obrigação de reparar o dano, porque como a gente vê muitas intercorrências com relação a isso e a gente não vê a lei sendo aplicada, e às vezes a gente erra na hora da prova. Adolescente, prestar serviço comunitário, não, isso aí é só para os apenados maiores, não. Para os adolescentes também, né? As crianças e adolescentes. Na verdade, os adolescentes, né? Privados de sua liberdade. Mas aí a partir dos 12 eles já podem, né? A partir dos 12 está fazendo isso aí, o serviço comunitário, o trabalho em semi-liberdade, a internação. O adolescente isso pode ser aplicado para o adolescente. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo e é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, conforme definidos, né, na lei, né, no artigo 131 a 140. Então, lembrar aí que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Essas palavrinhas as bancas gostam de usar para confundir o candidato, né? E tem o dever de zelar, né, pelo cumprimento dos direitos
das crianças e dos adolescentes. Ok, espero que eu tenha contribuído nesse resumo. É um resumo do documento que ele traz, algumas apostas aí que eu trouxe para que nós temos um tempo muito corrido, mas você vai para a prova tendo uma noção do que é esse documento e algumas questões aí que são cobradas nos concursos. Muito obrigado, até a próxima videoaula.